Antes de você assistir ao vídeo, preciso de sua atenção por 1 minuto para uma mensagem importante. Olá, eu sou uma visualização humana do algoritmo de impulsionamento de conteúdos do YouTube. Eu admiro muito a revista Coaching Brasil, que está completando 10 anos e realmente preciso mostrá-la para mais pessoas. Só que não consigo fazer isso sozinha. Como você deve ter notado, o ser humano é um bicho estranho, normalmente prefere olhar, curtir e comentar conteúdos divertidinhos, vazios, e resistem a outros que realmente fazem pensar, refletir e evoluir. Dê um like para mostrar para mim que gostou. Deixe um comentário, para me mostrar que eu devo mostrar este conteúdo para mais pessoas, e compartilhe com amigos para fazer isso pessoalmente. Vamos juntos apoiar a revista Coaching Brasil, que está completando 10 anos, a ser conhecida e admirada por mais pessoas. Inscreva-se no canal. Assista agora ao vídeo. Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo, conversando com agora uma autora que participou do nosso dossiê da edição número 120, falando sobre liderança humanizada. Vamos conversar hoje com Lucimar Delaroli. Seja muito bem-vinda, Lucimar. Muito prazer, obrigada pelo convite. Alô, todo mundo que está aí conosco. Uma honra imensa. Estou muito emocionada, de verdade, de estar aqui, porque eu admiro muito o seu trabalho, o trabalho da revista, né? E foi uma edição muito primorosa, né? Com Com tanta gente certeza. boa, que eu não sei se você consegue reunir tanta gente no mesmo número, né? Olha, a cada edição é uma surpresa que a gente tem, o número de Uma pessoas surpresa boa, né? maravilhosas que a gente consegue reunir. Muito bom. E Lucimar, ela escreveu nessa nossa edição um artigo chamado O Profissional Business Partner de RH como apoiador da liderança humanizada nas organizações. Que coisa bonita, hein? O título bonito. O título parece O tese ti- de mestrado, né? Ficou bonito. Agora vamos ver como é que a gente consegue resolver essa encrenca, né, Lucimar? É Mas, verdade. mas vamos lá, eu preciso começar esse nosso papo como eu começo o papo com todos os nossos convidados, que é fazendo uma pergunta que eu sempre chamo de muito simples e que, assim como a pergunta é simples, requer uma resposta igualmente rápida e simples. Está preparada? Vamos lá. Vamos lá. Lucimar, quem é você? Eu brinco quando eu faço live, que é você na fila do pão, né? Olha que pergunta, né? Essa daí a gente leva 57 anos em terapia para descobrir. E ainda tem muitas facetas, muitas nuances, né? Mas, na verdade, eu sou uma mulher 50 a mais, mãe carioca, que tem uma perseverança em ser feliz, né? E que há muitos anos descobriu o seu propósito, graças a Deus, como uma boa capricorniana a gente já nasce velho, né? Eu falo que os capricornianos são meio Benjamin Button, né? Button. Uhum. Eles nascem velho e vem ficando novo. Então, desde que eu vim no mundo, né? Eu tinha uma coisa dentro de mim que a vida só tinha graça se pudesse ser junto, né? Então, desde muito nova, desde muito pequena, eu sempre gostava de estar juntando gente, aglutinando gente, ajudando gente, cuidando de gente, me metendo na vida dos outros, né? Então, é um senso de justiça muito grande. Uma das minhas forças de caráter é amor ao aprendizado, junto com isso, muita coragem, né? Então, quem é a Lucimar? A Lucimar é uma pessoa que teima em querer fazer um mundo melhor para si e para os outros, né? Mas não sou santa, não, tenho um monte de defeito. Com E aí eu me certeza. formei em psicologia e estou aí há 30 anos nessa jornada trabalhando com desenvolvimento humano. Então, eu trabalho em duas frentes. Um é desenvolvimento de líderes, eu trabalho com assessment, mentoria, dou aula em universidade, pós-graduação e desenho trilhas de desenvolvimento para líderes. E como na minha trajetória nas organizações foram 18 anos dentro de empresa, eu fui de trainee até gerente de desenvolvimento, eu tive muito contato com o modelo business partner. Fui business partner, implementei esse modelo em várias empresas, então eu tenho um xodó especial e tive a oportunidade de escrever um livro sobre a minha experiência como RH Business Partner, que é uma das poucas literaturas
feitas no Brasil por brasileiros com a experiência brasileira. A gente tem muita coisa, mas vem do modelo americano, que foi trazido pelo Dave Urich lá pelos anos 90, né? Então, eu já era business partner quando o Dave Urich estava escrevendo o livro, quer dizer, eu nem sabia que era isso. Então, Lucimar é isso, é uma pessoa assim, eu gosto de estar juntando gente e inventando moda para o mundo ficar mais legal, né? Então, onde tiver brincadeira de vamos brincar para ficar mais legal, eu tô. Muito bom. E é interessante, né, que a gente escolheu um lugar para deixar o mundo mais legal, um tanto quanto árido, né, que é o mundo organizacional, onde, entre aspas, tem tanta coisa jogando contra, né? Mas é exatamente sobre isso que a gente vai conversar, né? Então, primeiro, vamos pensar assim, quem é que está nos vendo? Quem está nos vendo são líderes, são RHs, são business Uhum. partners, enfim, são pessoas que lidam com gente nas mais diversas esferas e até coaches, mentores e por aí vai. É. Então, No primeiro, viés vamos... da educação, né, Luciano? No Exato. viés de educador, Exato, né? exato. Então, agora vamos primeiro dar uma conceituada, né? O que que é hoje, o que que se entende hoje por esse business partner de RH? E Tá. quais são as maiores diferenças daquele RH mais antigo que a gente conheceu aí há 10, 15, 20 anos atrás? Essa é uma pergunta muito boa que sempre me fazem, né? O Dave Urich não deve, talvez, conhecer muita experiência da teoria dele no Brasil, mas acho que se ele conhecer, ele vai ter reviravoltas no estômago, porque conseguiram esquartejar e bagunçar a ideia. Então, o que que acontece? Quando o Dave Urich traz esse conceito, a gente está falando de uma curva de maturidade do RH. Então, a gente fala de um RH que sai do backstage, sai de trás da cadeira e vai para frente do negócio, como um grande parceiro, daí o nome business partner, do líder na gestão humana, na gestão de pessoas dentro da organização. Então, é uma curva, né? Que esse RH ele já construiu algumas ondas. A gente fala de 4 ondas do RH. A primeira grande onda foi a onda da estruturação legislativa, previdenciária, botar lá a pagadoria do RH, o monitoramento da hora de trabalho, dos direitos trabalhistas, da salubridade, né? Então, as coisas pensando numa hierarquia de Maslow, as necessidades básicas. Então, essa primeira grande onda, que foi a onda do RH, que estrutura a legislação trabalhista, previdenciária, a segurança física, os direitos, respeito à CLT, né? A arbitração, a mediação do interesse organizacional empresarial versus a defesa da mão de obra, do trabalho. Um E era, segundo e fator. era, e era, e era, e era exatamente aí que trabalhava o Asdrubal Pascoal, chefe do pessoal? O batedor de carimbo, né? O grande Exatamente. burocrata, né? A gente tem que lembrar que isso no Brasil foi impulsionado lá na imigração europeia, quando a gente quis fazer a branquitude brasileira, foram chegando os italianos para cá, e a gente começa a ter que fazer algum ordenamento e dar um boom muito grande nos anos 70, com o movimento sindical e tudo isso, então tem que olhar isso ao longo da história. Quando a gente também movimentos getulistas, da criação das leis do trabalho, né? A gente tem no Brasil empresas que até hoje não respeitam isso, Uhum, né? O direito trabalhista, que foi todo esquartejado, a gente hoje tem um fenômeno chamado a uberização da mão de obra, uhum. acabando com esses direitos trabalhistas, certo ou errado é um fato, cada vez o emprego, na sua estabilidade e seguridade social tá menos farto, É. mas a gente ainda tem empresa que negligencia legislação trabalhista, tributária, então usa Uhum. pejotização, usa precarização, né? Destrói a equidade salarial. Então, como é que você vai falar de engajamento, de performance, de inovação, de ambiente psicológico seguro com uma empresa que não cumpre ordenamento legal, né? Que a pessoa trabalha com exposição à periculosidade, enfim. Bom, aí a onda vem num segundo momento, lá a gente fala de época que a abertura do mercado brasileiro ao mundo, lá a época dos anos Collor, com a quebra das patentes
tecnologia, a gente fala da onda da especialização. Então, você tinha aquele Uhum. RH batedor de carimbo, burocrático, importantíssimo, mais burocrático. Você foi para um RH especialista. Chega no Brasil muita tecnologia, muita ferramenta, muita teoria, muito material para as especialidades. Então, você começa a ter recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, remuneração, benefícios, tudo feito por profissionais qualificados, com método, com técnica, com ferramenta, né? A onda é expertise, mas isso, em termos de pensar no cliente interno, líder ou colaborador, fez com que fosse tudo muito pulverizado, né? Quem aqui já, como líder, não passou pelo perrengue, eu quero dar um aumento, eu tenho que falar com a seleção, eu tenho que falar com o treinamento, eu tenho que falar Uhum. com remuneração, eu tenho que falar com o cara, eu tenho que falar com 50 pessoas e um não sabe a história do outro, o cliente fica batendo cabeça lá, e a gente, profissional de RH, foi se especializar e acabou entrando num tecnicismo muito Exato. grande, ficou muito focado no processo, pouco focado no negócio e no cliente. Aí isso evoluiu, a gente chegou então nessa onda chamada business partner. Então, o que que é? É o cara que cria produtos, serviços, políticas, que é o RH, mas ao invés dele ficar daqui criando, ele colocou os bandeirantes, positivamente falando, que são aqueles profissionais que saem de dentro do escritório, de dentro do corporativo, e vai para a unidade de negócio ou para a área, para que, junto com aquele líder, possa aplicar diretrizes, políticas e normas, né? Ajudando esse líder a pensar sobre o seu time, necessidades desse time, desenvolvimento e melhora de performance desse time. Teoricamente, foi assim que foi construído. Como que é na Uhum. prática, né? É. Na prática é um pouco diferente, né? Eu Bem participo, diferente. eu participo de vários grupos, né? Até no próprio Facebook tem alguns grupos grandes, né? E tem um Sim. grupo que é específico de RHs. E eu falei, Aham. caramba, eu vou falar sobre a nossa edição 120 de liderança humanizada nesse grupo. Eu acho que vai dar uma repercussão legal, né? Postei, cri, 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 cri. cri, cri, e eles continuaram no tema deles. Ah, olha, aqui nós vamos fazer um evento, nós vamos dar bombons aos funcionários. Alguém tem outra opção? Aí eu estou fechando a folha, você... E assim, os assuntos deles era só em cima de burocracia, né? Aí eu Sim. postei de novo, né? Falei, alguém que gostaria de maiores informações sobre liderança? Cri, 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 cri. Aí você fala, caramba, meu, parece que não É, mudou muita coisa. tem aí dois. Incrível. Eu faço alguns trabalhos para grupos de RH e tem um deles que eu estou fazendo uma formação, mais ou menos o que é meu curso de formação de business partner, que tem em torno de 40 horas. Eu estou fazendo essa formação uma vez por mês com esse grupo de RH. Mês que vai um, não vai o outro, mês que vai o outro, não vai o um, então você está fazendo uma formação assim, né? E aí a gente chega lá e todo mundo adora, e todo mundo quer que você faça alguma coisa voluntariamente na empresa, e você leva teu Claro. livro, né? Seu humilde livro e fala: olha, aqui tem uma experiência com ferramenta e tal. O grupo deve ter umas 45 pessoas, eu vendi 2 livros. Então as pessoas acham ótimo e falam assim para mim: eu vou ver se Exatamente. minha empresa topa comprar. Né? Então, para pagar R$ 45 num livro, ela está vendo se a Exatamente. empresa topa comprar. Então, Exatamente. a crítica é, primeiro ponto, a precarização do trabalho também chegou no RH. Então, nós temos um movimento que até é bem machista, que é a juniorização, nunca é a sandirização, né? Hum, É sempre júnior, nunca é sand, né? hum. Machista isso. É uma piadinha do tio do pavê. É, há uma juniorização na mão Hum, de obra. Por quê? Porque um profissional bem formado, bem qualificado, bem capacitado, custa caro. E as empresas, elas querem um lucro, no geral, tá? Um lucro uhum. muito rápido e não interessa muito colocar um profissional experiente. Então, eu vejo hoje no RH, não sei qual é a tua experiência, Lu, uma juniorização. Tá difícil a gente conversar e ter interlocução na hora de desenhar trilhas, de fazer entregas, porque as pessoas estão nesse raso, né? E elas Uhum. estão nesse raso por quê? Porque há uma juniorização, e segundo, por causa do próprio escopo do que é cobrado.
Você veja, um RH que é cobrado por fechar vaga, por entregar evento, por estancar turnover, ele não vai mesmo conseguir pensar um pouco além disso, porque ele está trabalhando onde está o foco, né? Então, assim, poxa, agora estou com uma empresa que o líder é um assediador moral, voraz, e aí eles me pedem para fazer um evento de sensibilização no time, que a gente vá para o mato e abrace umas árvores para ver se toca aquele cara de que ele é bruto. Aí eu falei, olha, você vai gastar uma baita grana, isso vai resolver, você tem que chamar esse cara, conversar com ele, Uhum. entender por quê e tal, e perceber por que que ele tem permissão dentro da empresa de Exato. manifestar esse comportamento. Só que a alta diretoria não quer dar esse feedback para o sujeito, porque ele, apesar de ser grosseiro, ele traz Entrega resultados. resultado. Entrega resultado. Então, o RH do lado de cá, ele faz o que dá, né? Esse Uhum. faz o que dá nisso. Então, há um descolamento muito grande entre a atuação do RH e o core business do negócio, está muito distante. São vários gerentes que eu conheço que não participam de planejamento estratégico, não têm acesso à reunião de decisão, ele fica ali no nível tático operacional. Uhum. Aí vai um lado que é essa juniorização, o outro lado uma falta de visão da empresa. Se você me permite, ontem eu estava lá dando uma aula no MBA e tem um rapaz que ele é sócio num negócio. E aí, que está bem sucedido, ele falou, Lu, a gente está pensando em preparar a segunda geração. Como é que eu faço para trazer boas pessoas e preparar elas para perenizar? Eu falei, gastando dinheiro, porque você precisa desenhar bem os cargos, você precisa fazer bom recrutamento, você precisa ter boas ferramentas de seleção e você tem que fazer um baita do investimento customizado de desenvolvimento. Você olha para os Estados Unidos, onde o Martin Seligman, autor da psicologia positiva, trouxe a metodologia de otimismo e fez uma correlação entre otimismo e performance em vendas Uhum. dentro de uma grande corporação, trabalhando por 7 anos e alguns milhões em reais investido, universidade junto à empresa, para que aquela ferramenta científica tivesse uma validação e, com isso, essa empresa tivesse lucro do ponto de vista de seleção bem feita com alta performance. Então, Uhum. existe ferramenta, método, técnica, cientificismo. As empresas querem pagar? Entendeu? Então, Uhum. assim, promover um líder sem fazer um excelente assessment com boas ferramentas gasta dinheiro. Não, aí você quer promover um bom líder com seleção, entrevista de seleção feita pela mesma profissional que seleciona operador de máquina. Uhum. Então, percebe essas duas vertentes, uma baixa qualificação, porque remunera-se e oferece qualidade de trabalho baixa, e uma falta de visão das organizações sobre investimento em pessoas. Exatamente. E você tocou num ponto que, para mim, é o ponto crucial, né? É o dinheiro mandando primeiro. Então, quer dizer, o fulano entrega resultado? Entrega. Então, tudo bem. Se a É. turma estourar, a gente troca, né? Uhum. Eu lembro, antes da pandemia, eu fui chamado numa grande multinacional para fazer uma proposta para trabalhar com o pessoal de RH, que eles tinham tido um diretor, e esse diretor tinha acabado com a equipe, acabado com a equipe. Aí você fala dentro da própria área de RH, né? E aí a sua pergunta é muito boa, como é que a empresa permite esse tipo de ação, esse tipo de comportamento, né? É. E não por acaso, nossa próxima edição, 121, vai falar sobre capitalismo consciente, que é um tema muito colado com isso que nós estamos falando aqui. Esse modelo de liderar para se ter uma liderança humanizada só virá dentro de um novo modelo de se enxergar dinheiro, de se enxergar lucro, de se enxergar negócios, aonde as pessoas efetivamente vão parar de ser, né, meros Commodity. recursos, né, meras É. commodities, né? Então, veja, Lu, a gente precisa melhorar a educação, porque tudo é política. E quando você fala política, as pessoas pensam que tu é esquerdista, né? Ou que política é essa briga partidária. Mas Uhum. o que você vai aprender na escola é política. O que você vai ver no mundo do trabalho é política. Tudo é política. A Tudo é política. construção
Exato. Nossa visão é política. A escolha do teu parceiro, da tua parceira afetiva é política, né? Por quem eu tenho atração, aquela pessoa que eu gosto, ela é um viés construído politicamente, né? Através de mídia. Então, se o profissional, tanto líder quanto de RH, não tem uma educação política, ele não sabe fazer leituras do grupo e compreender esse contexto. Então, para ser um pouco mais pragmática, o que precisa para um business partner poder atuar num ambiente humanizado? Ele precisa de um estofo de competências no âmbito da soft skill, onde ele possa fazer mentoria ou coaching, um aconselhamento do líder. Então, ele é alguém que ele não trabalha na resolução dos problemas, ele trabalha na transformação do mindset do líder. Então, quando esse líder ele é um assediador, eu já tive muitos, como business partner, muitos clientes assediadores, machista, racista, porque a nossa sociedade é construída nesses pilares. Eu sou, você é, todo mundo é, não tem como dizer que não é. Mas a gente vai trabalhando na consciência. Então, quando essa pessoa ela comete uma grosseria ou ela atropela um processo meu, a gente vai conversar sobre esse comportamento e não sobre como o erro que o Luciano fez. Mas, Luciano, por que é que você não confia no seu processo seletivo a ponto de você contratar a pessoa que nós estamos contraindicando? Porque se existe uma área de RH da qual está aqui para te ajudar a suportar tua gestão, mas você se sente autorizado sozinho pela tua cabeça a desconsiderar o know-how e o objetivo dessa área para fazer o que dá na sua telha, do que nós estamos falando? Então, mas acontece que, primeiro, esse profissional nem sempre. Segundo, nem sempre ele tem esse ownership, essa autoconsciência, essa propriedade de conseguir fazer esse questionamento sem que isso vire um embate. E nem sempre a cultura da empresa o protege. Pode acontecer que na hora que eu faço um questionamento mais assertivo, mais duro com um gestor, esse gestor peça a minha cabeça para a diretoria, né? Ou arranja um ranço comigo e eu perco o meu emprego. Então, eu vejo RHs que precisam implementar a segurança psicológica, mas que a própria área não tem. Eu trabalhei em várias empresas onde a gente não tinha autonomia, nossa pesquisa de clima mentia, né? A gente não tinha aquela transparência na hora de... Nosso PDI é o mais negligenciado, nossa homem-hora treinado é o mais baixo. Então, o RH é uma área que ele não usa as próprias coisas que ele oferece para o cliente. São das áreas menos desenvolvidas, menos investidas dentro das organizações. Essa é a minha visão. E quando a gente fala de liderança humanizada, vamos aqui pensar numa realidade de mercado, aonde, vou dar um número aqui, hein, pela minha experiência de 40 anos aí, mas diria que 90% das pessoas que ocupam posição de liderança nunca passaram por nenhum tipo de treinamento. Então, o que eles praticam, né, nesse relacionamento chefe subordinado, líder subordinado, é mais ou menos o modelo que eles aprenderam em casa com pai, mãe e filho. Então, se pensar na nossa geração, é aquele pessoal que falava, né? Meu pai não precisava nem falar nada, era só ele olhar que a gente já tinha entendido. Então, era muito aquela coisa da autoridade, né? Era um pessoal muito ainda que era do tempo que levava palmada, levava uma boa surra de vez em quando, que de gerações, que de gerações para cá isso acabou. Mas não necessariamente os pais aprenderam a conversar, mas eles aprenderam a fazer barganha. Então, eles dão coisas para os filhos, daí enche o filho de coisa. Uma certa geração perdeu essa noção de limites, perdeu a noção de como é que se faz na hora que se recebe um não. E esse pessoal está nas empresas agora também em cargos de liderança.
É. E que desafio que a gente tem com isso? Gigantesco, fazendo só duas colaborações, contribuições com a tua fala. Primeiro, a gente já vê dentro das neurociências que a formação do lobo pré-frontal, onde você tem essas funções cognitivas superiores que é capaz de postergar satisfação imediata, fazer contenção de impulsos, que isso dá maturidade, ela Uhum. foi alargada. A adolescência, que era por volta de 20, 21 anos, hoje está perto de 28. Então, neurologicamente no Sim. cérebro. Então, Uhum. isso tem a ver com o nosso estilo de vida, né? Uhum. Então, a gente realmente está criando crianças e jovens muito mais ansiosos pela perda do limite. Então, você vê pais e mães que deixam os filhos com 4, 5, 6 anos de idade fazer escolhas, né? Como se... Porque contrariá-lo dá um trabalho dos infernos. Eu não estou Ufa, dizendo... Não se tô, dá. não tô Uhum. demonizando pai e mãe, Uhum. quem nunca fez, que atire a primeira pedra. Eu também já Uhum. entreguei tablet na mão de filho para ver se me dá 2 minutos de sossego. Uhum. Mas a gente sabe que não é assim. Então, fazendo essa complementaridade, é um fato que nós temos hoje profissionais no mercado com um nível de inteligência emocional bem mais baixo, com a Uhum. resiliência bem afetada, e que o Brasil, sendo então o país mais ansioso do mundo, a gente está com pessoas adoecidas dentro do mercado de trabalho. O segundo ponto é que nós ainda temos uma crença de que líder é uma coisa que nem ser pai e mãe, bastou fazer um filho, tu é um pai. Né? E Uhum. eu digo assim, doar um espermatozoide ou um óvulo não faz você ter condição de ser pai. Biologicamente, sim, você gerou um Sim. filho com 15 anos, o menino provavelmente pode ser um pai, uma Uhum. menina, com certeza, biologicamente, pode ser a mãe. Mas isso não a autoriza a função de maternagem ou paternagem. Voltando para a liderança, a mesma coisa. O fato de você ter excelência técnica, uma larga experiência técnica, uma aderência muito grande aos valores da empresa, não faz de você um bom líder. Uhum. Líder precisa de um conjunto de mindset, um conjunto de soft skills específicos, que é medido com ferramenta científica. Por isso que a gente promove erradamente e seleciona erradamente, porque as empresas Uhum. não querem investir, né? Para que possa escolher um bom líder. Então a gente fica correndo atrás de fechamento de vaga igual um louco, botando para dentro as pessoas pelo hard skill e depois sofrendo pelo soft skill, né? Então, essa liderança humanizada é um conjunto de competências socioemocionais que quem está no comando precisa ter para que ela possa criar conexão com o time, né? Para que essas pessoas juntos encontrem uma causa e queiram trabalhar em prol dessa causa que traz resultados benéficos para todas as partes. Então, se a minha causa não é boa e se o resultado do meu trabalho não propicia a mim benesses, tais quais propicia a minha liderança ou a empresa, não haverá um ambiente de organização humanizado, porque Uhum. alguém está sendo explorado. E quando Sim. alguém está sendo explorado, não existe a humanização, né? Exato. Uhum. Então, não sei se eu esclareci. Então, não é fácil ser um Com líder certeza. humanizado, Uhum. porque às vezes você não Sim, está numa empresa humanizada, com né? certeza. E no seu artigo você ainda cita um trecho do livro do Demerval Franco, né? E ele diz Do assim: Goodwill, né? o que você acredita tende a determinar como você se comporta com as pessoas. Seu comportamento tende a influenciar a qualidade das relações que você tem com os outros. E é claro que isso influencia os resultados que você obtém dessas pessoas. Em troca, os resultados normalmente reforçam suas convicções. Então, fazer com que o líder deixe de ser um cara especializado só no negócio que ele gere, mas passar a ser um especialista em gente, em pessoas, começa por uma disciplina aparentemente muito simples, né? Que nem quando eu te perguntei quem é você, o que é o autoconhecimento. Agora, Uhum.
Como é que se convence líder a trabalhar o quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma regra simples. Coloque indicador de performance nele para gerir pessoas. Porque a gente deixa muito na mão e na vontade e no esforço, muitas vezes, do líder se desenvolver. E as organizações, por exemplo, quando a pandemia veio, a gente não conseguiu rapidinho trabalhar no virtual. Quantas empresas estavam dizendo, no meu negócio isso não cabe, no meu negócio isso não cabe? Do dia para a noite foi todo mundo jogado para dentro do virtual e te vira malandro. Você é professor, eu sou professora. Se eu não aprendesse a usar um Zoom, se eu não conseguisse metodologias de melhor engajamento, eu ia morrer de fome. Então, a necessidade também faz a aquisição de competência. Se a empresa coloca como indicador de performance de um gestor, liderança, ela terá alavancagem de comportamento, porque o cara sabe que para ganhar o jogo ele precisa fazer retenção, ele precisa ter um clima adequado, ele tem isso como indicador. O que eu vejo é que a empresa ela constrói o processo, o RH é um guardião do processo, mas o resultado, a consequência daquele processo não cai na liderança. Então, eu faço lá um GPTW. Mas a área X, que deu um número muito abaixo da linha de corte, ela não recai na conta do líder um resultado, por exemplo, de clima ruim. A empresa, o RH vem e tenta resolver. Então, faz um team build para o time parar de pedir demissão, para dar uma coxambrada, leva ele ali naquele. Não tem nada contra o team build, tá? Mas esse líder, ele não é chamado à responsabilidade. Falar, ó, não existe um feedback honesto com esse líder e um plano de ação apoiado para que ele mude determinadas características pessoais, né? Isso fica muito a critério. Se ele tem, maravilha. Se ele não tem e dá resultado, a gente vai empurrando. Então, assim, muitas vezes empresas me chamam para fazer mentoria com líderes que estão indo mal comportar, porque é muito difícil chamar para fazer mentoria quem está indo bem, né? A mentoria é meio um castigo, né? Você não se comportou, vai conversar com a mentora, né? E aí você pergunta assim para o diretor, ele tem um feedback claro do porquê ele está sendo chamado para uma mentoria? Claro, claro não, né? A gente fala, mas quem que vai dar essa notícia para ele? Quem que vai dizer para ele que ele tem um prazo X para se adaptar? Então, você vê, de novo, a empresa ela deixa para o RH cuidar disso daí. Ela conta lá e bota o RH. O RH ele não tem essa força sozinho. É louco. Então, é sobre isso. Qualquer hoje pessoa que lidera sabe que se ela sabe o que é um assédio moral, hoje ela sabe o que é uma discriminação, hoje ela sabe que ela é cancelada, a marca empregadora se lasca inteira. Você viu o que aconteceu com o Carrefour, quando terceiros agrediram uma pessoa negra e mataram, a marca tem que vir pedir desculpa, aí solta orientação. Os líderes eles já sabem disso, eles já não fazem mais essas coisas. Por quê? Porque ele tem balanço de consequência. Agora, por que ele faz outros comportamentos? Porque ele é permitido, né? Deixa eu puxar um trecho aqui que você colocou, que eu achei fantástico. Então, você diz assim, então, creio que a principal contribuição do consultor interno de RH é preparar gestores para se tornarem melhores líderes, sejam seus colaboradores terceiros, pares, clientes, fornecedores, comunidade, enfim, tornarem-se melhor com a gestão das pessoas, aprenderem a valorizar e a extrair o melhor delas, alinhar as suas ações às demandas internas da cultura e das tendências de mercado e das demandas de clientes. E aí você ainda diz, né, que cuidar dos colaboradores não é a missão direta do consultor de RH. Ele prepara líderes para que estes cuidem melhor de seus colaboradores. Agora, como é que você vê as empresas entendendo essa missão que o líder tem, que a sua principal função é cuidar de pessoas? Aquela famosa frase, né? Líderes não geram resultado. Líderes cuidam de pessoas e pessoas geram resultados. Como é que você está vendo isso? Eu vejo que as empresas a alta direção comunga desse valor e pratica isso na cultura organizacional, tem gestores líderes.
As empresas que não comungam desse paradigma, desse princípio, não têm bons líderes, porque elas vão cobrar desse líder um conjunto de outras tarefas que não seja gerir pessoas, porque gerir pessoas dá trabalho e gasta tempo. Agora, se eu sou um líder que eu faço entrega, porque eu tenho uma precarização, lembra? Então, eu deveria ter 5 analistas sênior na minha equipe, eu tenho 2 estagiários e 3 júnior. E eu tenho que fazer uma entrega como se eu tivesse 5 sênior. Então, eu sou um líder hands-on. Concorda? Porque eu sou um líder, mas eu tenho um trabalho técnico grande que eu tenho que fazer. Isso consome meu tempo, eu não tenho tempo para desenvolver os estagiários, eu exploro, entre aspas, o júnior, porque eu estou pedindo a um júnior que faça uma entrega de sênior, e isso vai para saúde mental e física, porque eu tenho que gerir meu trabalho cuidando de 2 pessoas muito aquém da complexidade que elas precisam entregar, e eu também tenho que fazer. Que hora eu vou liderar? Eu só vou liderar onde tem emergência, né? Então, é por isso que o feedback é uma ferramenta tão chata, tão difícil, porque assim, imagina, né, Luciano, você nunca me viu mais gorda. Como é que você senta e fala para mim de uma percepção do meu comportamento que você observou? Você não tem lastro, Exato. você não tem respaldo, você não é uma conversa fácil para chegar para um estranho e falar, então, você está fazendo isso, não é bacana. Você precisa construir, né, pavimentar um relacionamento. E como é que você constrói se você é um líder que tem 50 pessoas no híbrido? Como é que você constrói um relacionamento se você tem 80 pessoas num híbrido? Os caras estão cada um para um canto. Então, é um modelo de negócio que precisa ser revisto, repensado, né? É muito. O desafio que se tem para fazer essa mudança de mentalidade é gigantesco. Agora, já indo para o finalzinho aqui da nossa conversa, quantas empresas você conhece em que um bom profissional de RH da empresa senta numa mesa de alta direção para pensar movimentos estratégicos? Talvez uma dúzia. Se chegar a 30, 50, é muito, né? Eu nem poderia te citar de cabeça, mas que existe, existe. A maior parte não. Mas a minha pergunta é, também o desafio aqui para o RH, por que você aceita uma posição gerencial ou de direção quando você não ocupa esse lugar? Porque eu já fui, reportei direto a CEO, eu já fui uma diretora de RH que reportava ao CEO, e o meu papel era cumprido. Eu não sou modelo para ninguém, só estou dando um exemplo. O dia que ele começou a querer me dar funções menores do que a que eu achava, eu peguei e falei para ele: olha, isso não é o papel de um diretor de RH. Não é para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para tal e tal e tal. Se você quer isso, você não precisa de um diretor de RH. Você pode pôr um supervisor de folha de pagamento, sem desmerecer o supervisor de folha de pagamento, tá? Profissional, mas dentro do escopo de trabalho dele, porque isso é uma subutilização da minha contribuição e do meu capital intelectual. Se a sua empresa não está preparada para isso, legal, vamos começar a conversar da minha saída. Agora, é um lugar que eu tinha de privilégio conquistado, de poder ir embora dali e procurar a minha turma. Uma coisa que eu não posso dizer para qualquer um do RH, pega o que é seu e vai embora, mas eu, dentro do RH, eu vejo muita queixa de uma subutilização do potencial. E aí, quando eu trago esse discurso falando, tá, mas como é que você se posicionou? O que que você disse? Aí aquele medo, né, real ou imaginário, porque também tem muito medo imaginário, porque faz parte do mindset, às vezes, um paradigma muito de escassez, onde a pessoa não se coloca. Então, ela vive aquela vida sofrida, né?
que você encontra o RH e é isso, você está num grupo gigante com um mar de oportunidade, o cara quer saber fornecedor para entregar o bombonzinho no Dia das Mães, se alguém tem uma diquinha de uma dinâmica de grupo que amanhã eu vou fazer para vendedor, Exatamente. o cara me liga e fala, professor, eu estou com um funcionário aqui que ele está fazendo aqui, tem uma diquinha. Aí eu me Diquinha. lembro no veterinário, quando eu tinha cachorro, ela foi embora, minha cachorra, mas quando eu tinha, ele chegava lá na placa, tinha assim, ó, consulta X, dar uma olhadinha, 3 vezes X. Então, porque era um tal de gente, dá uma olhadinha aqui no meu cachorro. Gente, não existe dar uma olhadinha, né? Então, é muita gente que fica pedindo para a gente dar uma olhadinha, dar um conselhinho, dar uma dinamiquinha, dar uma diquinha. Então, ontem um aluno também falou assim para mim, meu pai tem uma metalúrgica, 90% da mão de obra é peão. E lá, Lucimar, eu vejo assim, se eu não gritar, se eu não der um berro, se eu não der esporro nos caras, desculpa a expressão, ele É isso usou, mesmo. e para carioca a gente fala esporro mesmo. Se eu não der uns esporros no cara, ele não me respeita. Aí eu falo, você que está dentro de um MBA, de uma escola de ponta, você acredita que realmente esse profissional ele precisa levar um esporro para poder produzir? Aí ele falou, eu não, mas é que se eu não der, ele não me respeita. Eu falei, é sobre isso. É sobre a sua crença de que se eu não gritar e não bater ele com a botina, ele não. Isso é o quê? Uma mentalidade escravocrata que a gente tem. Exatamente. Experimenta fazer de outro jeito que você vai conseguir outro resultado. Né? Então, a gente vê isso em trabalho voluntário. Né? Eu trabalho com pessoas em situação de rua, eu trabalhei com pessoas em situação de carceramento. E, teoricamente, eles são desumanizados, são tratados que nem bicho. Você chega lá e dá respeito, você recebe. Eu nunca tive um problema sério dentro do meu trabalho voluntário com essas pessoas. Sempre tratada com muito carinho, muito respeito. Por quê? Porque a pessoa, o humano, ele sabe retribuir com afetividade a quem lhe entrega afetividade. Né? Então, assim, é um paradigma. Se eu acho que o peão precisa de butinada, eu dou butinada, logo eu fico com o peão que só trabalha na butinada. Porque também, quando esse cara evoluir a mentalidade dele, ele não quer mais Ele estar vai na tua embora. empresa, né? Exatamente, ele vai embora. É. Que loucura, muito bom. Lucimar, para aquele líder que está nos ouvindo, aquela líder que está nos ouvindo aqui, falando, caramba, quanta coisa que ela falou que tem a ver com o meu mundo e eu preciso fazer mudanças. Dá umas diquinhas para essa pessoa, Lucimar. Dá uma olhadinha, 3 Dá uma vezes. olhadinha, dá uma Dá uma olhadinha. olhadinha aqui. Ó, dica número 1, pare e consulte seu coração do fundo do seu coração, se liderança é para você. Se você é feliz, se você não está chegando na liderança como em busca de status, aumento, progresso, que é muito legítimo, tá? Eu também gosto de ter carro do ano, telefone, benefícios que o cargo dá. Mas consulta seu coração se o preço que você quer pagar por esse lugar é legal. Porque se você se identifica com isso, a dica número 2 é investe num processo de autoconhecimento. E isso pode ser feito de 1000 maneiras. Você pode ter um terapeuta, você pode ter um mentor, você pode ter um coach, você pode seguir uma doutrina religiosa, uma filosofia. Você tem milhões de canais no YouTube, revistas como a nossa, você tem podcast. Então, não lhe faltará. Se entrar no Google agora e colocar como desenvolver lideranças, não vai faltar material gratuito de excelente qualidade. Mas você precisa se autoconhecer. Quem é você? Qual é o teu propósito? Até onde você quer ir e o que você está disposto a pagar para essa jornada? Porque é uma jornada, é uma carreira, né? Como ser médico, como ser professor, como ser dona de casa, como ser mãe, como ser pai, como ser editor. Você tem o ônus e o bônus. Então, a minha pergunta é: fazendo o que você faz hoje, você vai chegar aonde? Se você não der upgrades comportamentais, você vai para onde? Você será substituído por uma inteligência artificial. Você não se sustentará. Você não vai criar lastro para ocupar essa posição. Uma hora a casa vai cair.
né? Às vezes essa cultura que você está hoje permite que você seja bruto. Daqui a pouco, amanhã, a tua empresa está vendida. Chega um novo comprador e a cultura dele é diferente. O que que vai acontecer com você? Você vai embora, né? Essas seriam as duas dicas. E a terceira é: tenha um pezinho de meia, vai organizando um dinheiro para você poder investir em você e também não ter que se submeter a certas coisas que a vida nos traz e que nos permite fazer escolhas. Eu não quero isso para mim, né? Como eu fiz lá atrás quando eu respondia para um presidente. Aqui, brincando assim, eu não quero, obrigado. E abri mão, entrega o carro, entrega o telefone, eu não preciso disso, né? Graças a Deus. Então, isso também precisa de você criar aí o seu pezinho de meia, né? Exatamente. Você me lembrou agora, então eu estava juntando as coisas aqui na sua fala, lembrando da menina que falou de comprar o livro e vou ver se a empresa compra o livro para mim. E nas palestras, né, que eu dou, eu tenho um livro, né, que chama Equipes de Cooperação, fala sobre o trabalho em equipe, a questão da cooperação. E no começo da palestra eu faço uma brincadeira, né? Eu pego um exemplar do livro e falo assim, pessoal, eu trouxe meu livro aqui, eu queria saber quem é que quer ganhar esse livro. Nosso auditório inteiro Todo mundo. levanta a mão. Eu quero, legal. Só que, enfim, pessoal, eu não vou poder dar o livro para vocês, mas vou fazer uma coisa legal. Nós vamos disponibilizar esse livro aqui para vocês com 50% de desconto. Também era vendia, assim, do auditório vendia 5%. Aí você vê, né, quantas pessoas que estão efetivamente dispostas a investir nela, né? Uhum. E isso tem muito a ver também com um procedimento que a gente fazia aqui na consultoria. Antigamente a gente tinha uma pasta que a gente mandava fazer, essas pastas bonitas, encapadas, Bonita, né? de fechinho, de ar, Maravilhosas. maravilhoso, material todo impresso, colorido, coisa e tal. E o tempo foi passando e a gente viu que aquilo não tinha muito sentido, porque a maior parte das pessoas não liam o material. Então, conforme a tecnologia também foi melhorando, nós fomos colocando material no site. Então, olha, todo o material está no site para download. E no site eu via quantas pessoas faziam o download e via quem fazia o download. E caía na minha regrinha dos 10%. Então, aqui na revista, né, nós estamos completando 10 anos agora, em junho, né? 10 anos. E a maior objeção que eu escuto de pessoas é: eu não tenho tempo de ler. E quando a gente conversa com profissionais de primeira linha, não passa muito para o cara falar, cara, o livro do fulano de tal, ele dá um conceito tão legal. Você que na nossa conversa citou 3, 4, 5 livros. Então, assim, a pessoa tem que acreditar que ela tem que investir nela, que ela tem que ler, né? Que ficar só no dia a dia, ela Né? vai E aí ser você olha, a pessoa substituída. tem iPhone, aí você olha, ela tem um sapato bacana, você olha, não precisa muito, as moças agora, né? A moda do cílio alongado, lindíssimo, maravilhoso, né? Um cílio alongado custa 3 livros, né? Aí a pessoa, ela prefere ter o cílio alongado do que ter 3 livros. Quem sou eu para julgar? Cada um Pois é. no seu momento, né? Cada um, isso é a curva. Essa semana nas minhas redes sociais eu estou falando da curva de maturidade do Steve Covey, né? Que fala assim, como é que você sai da dependência para a interdependência Sim. e as habilidades que você precisa ganhar. O que a gente vê é líder na curva de maturidade estagnado. Então, esse mundo verde, o mundo do SG, da economia colaborativa, o mundo do business partner, ele é um mundo para quem alcançou uma mentalidade de maturidade, do nós, ao invés do eu. Agora, eu não posso culpabilizar as pessoas, porque existe um papel político nisso também. Quando a gente propõe, por exemplo, só para terminar, uma reforma educacional do ensino médio, onde a gente tira a filosofia e coloca a educação financeira, o que eu quero? Eu quero adestrar pessoas para uma mão de obra explorada, porque é mais fácil ensinar o cara como é que ele vive rentabilizando caraminguá do que fazer ele ter uma consciência de questionar por que ele ganha tão menos do que o Exatamente. CEO da empresa. Eu tive no mês passado na Suíça,
em férias, né? E aí a pessoa estava me explicando a diferença salarial entre o menor cargo de uma empresa e o maior cargo da empresa, ele não passa de 100 vezes. Quanto passa no Brasil? Né? Então, como é que você quer engajamento, inovação, quando a gente existe esse abismo social, né? Essa bolha de ostentação de uma classe média exibicionista por uma população que está no mapa da fome, né? Em situação de vulnerabilidade alimentar. Exatamente. Então, as pessoas precisam saber que o salto para o lado de lá só se dá para o pobre através da educação. Com certeza. Então, Não pessoal, existe outro jeito. falando em ler, falando em ampliar a visão, convido vocês a lerem o artigo na íntegra da Lucimar, que está na nossa edição número 120 da revista Coaching Brasil. Link está aqui na descrição do vídeo. Aproveite para ler também os outros artigos. E se você trabalha com gente, está aqui, se interessou por isso, seja um assinante premium da revista Coaching Brasil. Você pode acessar todas as nossas edições desde a número 1. Já estamos 10 anos, 121 edições no ar. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Lucimar, gratidão imensa, minha querida, por essa participação. E eu tenho certeza que esse papo aqui vai mexer com a cabeça de muita gente. Fico muito grata. Obrigada, viu? Sucesso para todos nós. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau. Tchau.